Olá pessoal, tudo bem galerinha do quinto ano? Quanto tempo, hein? Que saudades que eu estou sentindo de vocês. Eu espero que vocês também estejam sentindo saudades de mim, saudades de estudar, saudades de ir à escola, né? Já faz um tempinho que a gente não se encontra por lá, mas é por uma boa causa, né? Em casa eu espero que vocês estejam, né, cumprindo esse momento de distanciamento social, mais tranquilos em casa, mas que não deixem de aproveitar, que vocês brinquem bastante, né? Que estejam assistindo bons filmes, fazendo boas leituras e que também esteja se cuidando, né? Não esquecer de lavar as mãozinhas sempre, usar o álcool em gel também, não se esquecer de cuidar da nossa saúde, tendo uma alimentação saudável, ingerindo bastante frutas e verduras e também ingerindo bastante líquido, bastante água, para que o nosso corpinho fique sempre forte, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar, né? As nossas aulas, aos nossos encontros, as nossas tardes animadas e a gente precisa estar bem disposto, né, e descansado. Eu estou aqui para gravar uma aula para vocês sobre, quem sabe, fração, né? Durante os nossos momentos na sala de aula, nós já havíamos falado sobre fração, nós já havíamos feito leituras e até exercícios no nosso caderno. Mas para que a gente continue esses estudos, eu vou dar uma relembradinha com vocês, né? O que significa fração? O que é uma fração? De vez em sempre a gente ouve, nossa, ele quase caiu, foi por uma fração de segundos, né? Ah, ele comeu uma fração do bolo. O que será que significa fração? Fração, pessoal, significa, né, a parte de um todo. Ou seja, quando eu divido uma figura, né, eu vou dividi-la em partes iguais e as partes que eu quiser considerar vai formar uma fração. Fração significa parte do todo. Quando dividimos uma figura em partes iguais, cada uma dessas partes representa uma fração da figura. Fração 1/2. 1. Numerador. Indica quantas partes estão sendo consideradas do inteiro. 2. Denominador. Indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Nós iremos falar sobre fração equivalente. Você sabe o que é uma fração equivalente? Então vamos lá. Fração equivalente é uma fração que representa uma quantidade, né, ou a mesma quantidade de um todo. Simplificando para vocês, a fração equivalente, ela representa a mesma quantidade, mas ela está representada com números diferentes. Vamos aqui um exemplo que eu preparei para vocês. A tia desenhou 3 círculos, está aqui o círculo número 1, o círculo número 2 e o círculo número 3. Só que qual é a diferença? Os círculos têm o mesmo tamanho e eu dividi esses círculos em partes diferentes, tá? Então, o primeiro círculo ele foi dividido em 2 partes iguais. O segundo círculo eu dividi em 4 partes iguais e o terceiro círculo eu dividi em 8 partes iguais. Ajudem a representar essas frações, né? Eu dividi o inteiro, o círculo, primeiramente em 2 partes, depois em 4 partes e aqui em 8 partes, certo? Então, denominador, total de partes, 2. Numerador, parte colorida, 1. Aqui, denominador, total de partes, 4. Numerador, partes coloridas, 2 partes. Aqui nós temos total de partes, denominador 8, partes coloridas 4. Então, a primeira figura é representada por 1/2, 2 quartos e 4 oitavos, certo? Se a gente for reparar bem, o círculo tem o mesmo tamanho, todos os 3,
E quando eu fiz a divisão em uma, em duas e em 4 partes, a parte laranja é exatamente do mesmo tamanho nas 3 figuras. Concluímos que 1/2 é igual a 2/4 e 2/4 é igual a 4/8. Ou seja, nós representamos a metade do círculo, né, por 1/2 ou por 2/4 ou por 4/8. Porque eu representei com frações diferentes a mesma parte. Todo mundo comeu a metade, né? Ó, a metade. Só que essa metade ficou inteira. Essa foi dividida em 2 e essa está dividida em 4 partes. Então, isso é que é ser uma fração equivalente, né? Ela representa a mesma quantidade do desenho. Só que ela está escrita, né, com frações diferentes, mas no final das contas ela representa a mesma parte do desenho. Ó, todos esses desenhos eu pintei exatamente a metade, em todos, só que cada metade estava dividido em 1, em 2, em 4 e poderia estar dividida até em mais partes. Frações equivalentes. Chamamos de frações equivalentes aquelas que representam a mesma parte do inteiro. 1/2, 2/4, 4/8. Todas as frações dadas correspondem à metade. São frações diferentes que representam a mesma parte do. Como podemos obter uma fração equivalente? Podemos obter frações equivalentes a uma fração dada multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Multiplicando 1/2 por 2, temos 2/4. 2/4 multiplicado por 3, 6/12. Dividindo 12/20 por 2, temos 6/10. Dividido por 2, 3/5. Agora nós iremos ver como é que a gente pode identificar ou até mesmo encontrar uma fração equivalente, certo? A gente pode encontrar uma fração equivalente multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, ou seja, por um número igual. O que multiplica em cima, multiplica embaixo. O que divide em cima, divide embaixo. E esse número tem que ser diferente de 0. Vamos agora fazer 2 exemplos para vocês verem a aplicação de tudo isso que a tia falou sobre frações equivalentes, certo? Primeira coisa, a tia disse que para a gente poder identificar ou encontrar uma fração equivalente, a gente precisa multiplicar ou dividir, né, a fração pelo mesmo número, numerador e denominador, multiplicado ou dividido pelo mesmo número que seja diferente de 0, ok? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o número 3 e o número 5. O número 3 e o número 5, eles são diferentes entre si. Eles não são múltiplos, eu não encontro o número 3 e o número 5 na mesma tabuada. Então, eu não consigo diminuir essa fração, né? Eu só consigo aumentá-la. Então, nesse caso, para eu ter frações equivalentes, eu vou usar o processo da multiplicação. Lembrando que o processo da multiplicação, ele pode ser aplicado infinitas vezes. Tá? Pelo processo da multiplicação, nós teremos infinitas frações equivalentes. Então, vai caber a você, né? A gente vai escolher o número que vai multiplicar o numerador e o denominador dessa fração para obter uma fração equivalente. Então, vai ser qualquer número. Primeiro número que vier na sua cabeça. Na minha cabeça veio o número 7. Vou multiplicar o numerador por 7 e o denominador por 7. 3 vezes 7, temos 21. 5 vezes 7, temos 35. Lembrando que a multiplicação, a gente pode aplicar esse processo por infinitas vezes, quantas vezes mais eu quiser. Ah, eu posso escolher outro número? Posso. Vamos lá, vamos escolher o número 3, por exemplo. Então, vou multiplicar o de cima por 3 e o de baixo por 3. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3,
15. E assim sucessivamente, quantas vezes eu quiser ou quantas vezes o exercício pedir. Por exemplo, encontre 3 frações equivalentes a 3/5. Você vai repetir esse processo com 3 números diferentes, ok? O segundo exemplo, eu tenho 9/27. E eu escolhi esse número para que possamos aplicar, o modelo de divisão. Por quê? O 9 e o 27, eles são números que estão na tabuada do 3, eles são múltiplos entre si. Eu consigo encontrar tanto o número 9 quanto o número 27 lá na tabuada do 3 e do 9 também, certo? Então, ó, 9/27, eu vou conseguir diminuir essa fração, Imagina pegar um círculo e dividir em 27 vezes para tirar 9. Então, eu vou diminuir, porque quanto menor eu tiver essa fração, mais fácil vai ser para a gente trabalhar, para a gente exemplificar essa fração. Então, vamos lá. Como eu já havia falado com vocês, o número 9 e o número 27 estão na tabuada do 3. Então, a gente vai dividir o numerador e o denominador por 3. 9 dividido por 3 é o número 3. 27 dividido por 3 dá o número 9. Então, agora eu fiquei com a fração 3/9, certo? Professora, mas 3/9 também não são múltiplos? Eles não estão na tabuada do 3? Sim, então eu posso dividir outra vez. 3 dividido por 3 vai dar no numerador. 9 dividido por 3 vai dar 3 no denominador, certo? E agora eu encontrei uma fração que é irredutível. O que é uma coisa irredutível? Que eu não consigo dividir de novo, Então, o princípio da divisão, ele entra também na simplificação de fração, que vai ser o próximo conteúdo que a gente vai ver, Então, sempre que eu precisar simplificar, eu quero reduzir essa fração. Então, pessoal, era isso que a tia queria mostrar para vocês hoje, certo? Nós vamos encerrar por aqui essa videoaula. Eu desejo para vocês uma ótima semana de estudos. Continue se cuidando, tá? Qualquer dúvida, a tia está disponível lá pelo WhatsApp. É só vocês me chamarem. Eu vou estar mandando posteriormente as páginas do livro que a gente deve fazer e algumas atividades extras para que vocês colhem nos cadernos, viu? Então, uma ótima semana, um beijão e até a próxima videoaula.